Hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, sabe? Um daqueles momentos que mudaram o mundo para sempre. Mas como é que tudo isso começou, afinal? Então, como é que as ideias de um único monge conseguiram abalar o império espiritual que durou tipo 1500 anos? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque o palco já estava todo montado para uma revolução que, olha, parecia não só possível, mas inevitável. Vamos lá. No finalzinho da Idade Média, a Igreja Católica era, sem dúvida, a potência da Europa. Mandava em tudo, tanto no espiritual quanto no político. Só que, por baixo de toda essa grandiosidade, a base já estava, bem, cheia de rachaduras. E o descontentamento popular, nossa, estava crescendo muito. Pensa só, a igreja vendia os chamados perdões, as indulgências, que prometiam diminuir o tempo de alguém no purgatório. E para piorar, a Bíblia era um livro fechado para a maioria das pessoas, quase ninguém tinha acesso. Isso criava um abismo gigantesco entre o povo e a igreja. E toda a autoridade da igreja se segurava em três pilares: a hierarquia, com os papas e bispos, os ensinamentos oficiais, o chamado magistério, e a tradição. O que acontecia na prática? A Bíblia, a escritura em si, muitas vezes acabavam ficando de lado. E com isso, o poder da igreja parecia absoluto, inquestionável. Agora é importante dizer, Martinho Lutero não apareceu do nada, sabe? Ele foi, na verdade, a gota d'água, o resultado de séculos de gente insatisfeita, de vozes muito corajosas que já vinham questionando as coisas e preparando o terreno. Pessoas como Wycliffe, Hus e Savonarola, todos eles já estavam batendo na tecla da corrupção e pedindo uma volta às escrituras. E como a gente vê aqui, o preço que eles pagaram foi altíssimo. Foram executados de formas brutais, o que só mostra o tamanho do risco que era desafiar a igreja naquela época. E tem um momento que é simplesmente incrível. Jan Hus, que em tcheco significa ganso, teria dito uma coisa impressionante antes de morrer na fogueira. Algo como: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos vão ouvir um cisne cantar, e esse vocês não vão conseguir calar. Cara, que profecia! Ela praticamente desenhou o cenário para o que viria depois. Pois é. E esse tal cisne? Ele chegou, na forma de um monge alemão. A crise de fé pessoal de um homem chamado Martinho Lutero estava prestes a virar o estopim de uma explosão que ia sacudir o continente inteiro. E o gatilho, a faísca que acendeu tudo, foi a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma, uma obra gigantesca. E para bancar isso, a igreja começou a vender indulgências como nunca. Para Lutero, essa ideia de que o perdão de Deus tinha um preço, que podia ser comprado, era simplesmente um absurdo. E é aqui que a gente chega no coração da briga teológica. De um lado, você tinha a doutrina oficial da igreja. A salvação vinha de uma mistura de fé com boas obras. Mas do outro lado, Lutero, estudando a Bíblia, redescobre uma passagem que muda tudo para ele. O justo viverá pela fé. Na cabeça dele, a conclusão era clara. A salvação não é algo que se conquista ou se compra. É um presente de Deus. Então chegamos ao dia D, 31 de outubro de 1517. Lutero vai lá e prega suas famosas 95 teses na porta de uma igreja. Basicamente, uma lista de argumentos detonando a venda de indulgências. A ideia dele era só começar um debate acadêmico, sabe? Mal sabia ele que tinha acabado de acender o pavio de uma revolução. E o que veio depois não foi só um protesto qualquer, não. Foi uma revolução construída em cima de 5 princípios teológicos, ideias muito poderosas que mudaram completamente a forma como milhões de pessoas enxergavam o cristianismo. Esses princípios ficaram conhecidos como os 5 solas. A ideia central era simples, mas bombástica. A autoridade máxima não era mais a igreja, mas sim a escritura, a Bíblia. E o caminho para a salvação não passava mais pelas obras, mas somente pela fé em Cristo. Foi uma virada de chave, radical. E claro, essa chama que Lutero acendeu não ficou só na Alemanha. Se espalhou pela Europa como fogo em palha seca. E o mais interessante é que, em cada lugar, a reforma foi ganhando uma cara diferente, com outros líderes adaptando essas novas ideias para suas próprias realidades. Pensa bem, a motivação do Lutero era totalmente teológica. Já em Genebra, João Calvino foi além. Ele quis criar um sistema social e religioso inteiramente novo. E na Inglaterra? Bom, na Inglaterra a história foi outra. O rei Henrique VIII abraçou a reforma, mas por pura ambição política. O resultado de tudo isso, as consequências foram, gigantescas. O mapa da Europa, religioso, político, cultural, foi redesenhado para sempre. Olha só o impacto. Primeiro, acabou aquela ideia de uma Europa cristã unificada sob o Papa. Segundo, as nações ficaram mais fortes.
A tradução da Bíblia para as línguas locais fez a alfabetização disparar, mas nem tudo foram flores. Isso também deu início a séculos de guerras e conflitos religiosos terríveis. Então, no fim das contas, o que começou como um pedido de reforma acabou quebrando um império. Mas isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Ao criar tantas denominações, tantas igrejas diferentes, será que a reforma, no fim, só trocou um tipo de divisão por vários outros?